Boa tarde a todos e desde já agradecendo esta oportunidade para vir aqui falar sobre o yoga e estas reuniões que já estive na primeira e acho que são fundamentais do ponto de vista daqueles que estão a fazer os seus trabalhos académicos e ter o feedback dos colegas e dos professores. O meu trabalho, respeitando aqui os 20 minutos, porque isto, quando é sério, e hoje é sério também, mas quando há defesa pública são mesmo 20 minutos e não se pode ler nada e, portanto, eu hoje trago só aqui uma folha, mas no próprio dia, se calhar será um PowerPoint com uma imagem, mas começar por dizer o seguinte. O título é o yoga em Portugal, a relevância do yoga de uma perspectiva multicultural. Foi um trabalho de investigação de 2 anos, em que basicamente o que aqui está é uma tese panorâmica, uma dissertação panorâmica, que vai buscar aspectos históricos do yoga e aspectos mais da contemporaneidade, nomeadamente no inquérito que eu lanço aos praticantes de yoga. Portanto, em termos de metodologia, eu utilizei a parte do método da história, nomeadamente heurística, hermenêutica, das fontes, e também depois o inquérito que foi lançado online, que vou deixar para o final desta intervenção. Portanto, estas 134 páginas e mais de anexos, já eram 40, eu tirei algumas e fica sempre a ideia de que há sempre mais algo para escrever nestas temáticas e tanto é que eu estou a continuar este tema, agora mais do yoga feminino, mas portanto nestas 134 páginas, com 79 notas de rodapé, tentamos no primeiro capítulo caracterizar o que é o yoga, subsumindo o yoga dentro das cosmovisões da Índia, aquilo que se chama os darshana, ou visões filosóficas de Bharata. Bharata é a Índia, e portanto o yoga é uma das 6, juntamente com o Nyaya, o Samkhya, o Vaisheshika, o Uttaramimamsa, Purvamimamsa, são nomes mais técnicos em sânscrito. Também o yoga tem esta particularidade, muitas das técnicas, ou todas, são referidas com um nome em sânscrito. Também, começar por dizer que o termo yoga é polissémico, e se nós formos ao dicionário online que está em Heidelberg, salvo erro, o dicionário Monier-Williams, portanto, se lá colocarmos o termo yoga, enter, e o resultado são 70 ou 80 significados diferentes. Portanto, é uma palavra polissémica e pode significar muita coisa, desde união, separação, juntar 2 cavalos na antiguidade, um aparelho militar. Portanto, o termo yoga, que vem da raiz verbal yuj, juntar, unir, portanto assume metamorfoses conforme os períodos em que o yoga vai sendo, digamos, divulgado e praticado no subcontinente asiático, no sul da Índia. Estamos aqui a falar de yoga hindu, e isto é importante referir porque este estudo não entra em conta com outros tipos de yoga, nomeadamente o yoga budista, o yoga jainista e outros tipos de yoga, o yoga tântrico. Portanto, há muitas tradições filosóficas na Índia. Agora, entramos neste trabalho em conta com os tipos de yoga mais comuns dentro daquilo que se chama o hinduísmo. E salvaguardando aqui a ideia da construção do hinduísmo, que também em 1877 a palavra não existia na enciclopédia britânica, a palavra hinduísmo, portanto é uma construção recente. Este estudo insere-se aqui nas ciências das religiões e tem a ver com uma espiritualidade emergente na contemporaneidade, mas que tem raízes então na Índia. Portanto, os vários tipos de yoga são aqui abordados, nomeadamente o Bhakti Yoga, o yoga mais devocional, o Karma Yoga, o yoga da ação, o yoga de Patanjali ou o yoga clássico, com os 196 versos e os 4 capítulos, e depois até o Hatha Yoga, que é aquele que é mais procurado e praticado no mundo ocidental. Neste momento, segundo as estatísticas, existem 100 mil praticantes de yoga em Portugal
e o valor de mercado são 4 milhões e 800 mil euros. Isto foi um documento que foi entregue na Assembleia da República, há uns anos atrás, por uma federação de yoga, que eu também aqui no trabalho falo um bocadinho sobre esse número, enfim, fica a dúvida, nós aqui na Academia temos que abrir sempre várias portas, para mim esse número, enfim, não consegui chegar a esse valor, mas passando à frente. Portanto, aqui o trabalho tem em conta, no fundo, também o período histórico, nomeadamente a partir do século XVI, em que os jesuítas portugueses têm contacto com as primeiras culturas da Índia. Portanto, eu fui beber à Torre do Tombo, à Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca de Sintra e outras bibliotecas, e também alguma documentação disponível online. O yoga, e depois com o Sebastião Delgado, também no seu dicionário termos do sânscrito, onde vem lá a definição de yoga. Antigamente, no século XVI, não era yoga que se chamava, era yogis. Os yogis, que são os yogis da modernidade, yogis, há várias metamorfoses da própria palavra, são indivíduos, ascetas, hindus, que adoram os seus deuses e fazem romarias aos seus pagodes. É um dos textos do século XVI que define o yoga. E, portanto, os textos dos jesuítas estão cheios de descrições dos yogis daquela época, na zona de Goa e também na costa do Malabar. Portanto, essa análise foi feita relativamente ao yoga antigo e comparando com os vários tipos de yoga. A história é muito interessante porque foram os portugueses os primeiros, na verdade, para além de Marco Polo, que já uns séculos antes teve contacto com a cultura yógica, e quando escreve as suas memórias, já na prisão, fala-nos shugi. O shugi é italiano para designar também a mesma realidade dos yogis. Há vários tipos de yogis, várias seitas indianas, desde os Shaivas, os Shivaitas, os Vaishnavas, os Vishnus, adoradores de Vishnu, os Shaktis, os Tantras. Portanto, há dentro do yoga uma história que terá mais de 3 a 4 mil anos, não é? Que depois é encontrada nas escavações de Harappa e Mohenjo-Daro, nomeadamente por Sir John Marshall, se não me engano o nome, em que se fazem uma série de escavações na zona em que hoje é a questão da civilização arapiana e do Vale do Indo. Também são explorados aqui vários tipos de yoga, nomeadamente o yoga como fenómeno terapêutico. O yoga como terapia também emerge mais a partir de 1920, numa escola indiana, Kavaili Adama, em Lonavala, e depois também o Santa Cruz Institute, por volta de 1921, 22, portanto são escolas que se vão formando e que ainda hoje existem. Depois de caracterizar estas instituições, continuei para o estudo das instituições em Portugal. Portanto, o capítulo 2º e o 3º têm a ver com o panorama, e o 4º também tem a ver com o panorama português. Ou seja, tentei caracterizar quais é que são as principais instituições em Portugal e as principais publicações. Em termos de instituições, eu fui buscar 5 instituições, a primeira e outras que são mais representativas, a meu ver, que congregam a maioria dos praticantes em Portugal: a Escola de Yoga Samkhya, a Federação Portuguesa de Yoga, o Ginásio Clube Português, e depois também fui buscar a Associação de Raja Yoga, que tem a particularidade de ser a primeira associação de yoga formada em Portugal. Como sabem, o movimento associativo, durante o antigo regime, estava praticamente proibido. Portanto, Salazar dificilmente autorizava alguma associação ligada ao yoga ou à meditação, e especialmente a partir do incidente de Goa, com a devolução de Goa em 62, as relações entre Portugal e Índia azedam e, portanto, o fluxo de indianos para Portugal e de portugueses para a Índia ali para. Isto significa também, e tem o seu interesse relativamente à formação dos primeiros instrutores de yoga. Maria Helena de Freitas Branco e depois Clotilde Ferreira são as primeiras professoras de yoga em Portugal. Na semana passada falei com Clotilde Ferreira, já tem 94 anos, ensinou yoga quase durante 50 anos, ainda hoje faz 1 hora de prática todos os dias. Já estavam lá
mas segundo ela está no lar para não estar sozinha em casa, porque ela sobe e desce as escadas muito bem. Portanto, estas instituições de yoga também revelam a multiplicidade em que o yoga vai assumindo no contexto português. O yoga sofre uma metamorfose, um processo de aculturação, portanto, às culturas hospedeiras, digamos assim. Um processo que já está estudado relativamente a este fenómeno do yoga moderno, com obras, por exemplo, de Mark Singleton, Elizabeth de Michelis, James Mallinson, Jason Birch e outros tantos, na academia anglófona, em que, portanto, definem que a partir da década de 20, 30, há uma emergência de um outro tipo de yoga que é remisturado com movimentos do feminino, do bodybuilding, movimentos nacionalistas hindus e que, portanto, pretendem um corpo forte, saudável, como uma forma de confrontar os próprios ingleses que na altura dominavam a Índia. Portanto, o yoga aí começa a sofrer uma metamorfose, no sentido em que, quando ele entra na Europa, e Hegel, o grande filósofo Hegel, teve conhecimento do Yoga Sutra, ainda ensinou na Universidade de Berlim, já nos últimos anos da sua vida. No entanto, o conceito de Samadhi, que é uma das 8 disciplinas do Yoga, fez alguma confusão, porque no alemão não existe um conceito para esse estado meditativo, ou unitivo, ou absortivo, como quiserem referir, de união com o absoluto, ou em que o indivíduo transcende o próprio ego. A ideia que está subjacente em todos os tipos de yoga é ultrapassar a visão egoica da realidade, ir para lá do próprio ego. Portanto, o yoga pode significar união ou pode significar separação. No contexto do yoga clássico, que é aquele que é mais estudado na academia, o yoga significa separação. Separação de Purusha, ou espírito, e Prakriti, matéria. Portanto, esta dicotomia. O yoga é uma filosofia dualista, no sentido em que esta dança entre o espírito e a natureza movimentam todo o ser humano, e depois também tem um sistema de epistemologia e de ontologia que o caracterizam, que por motivos de tempo não podemos entrar aí. Depois das instituições, nós temos em Portugal mais de 100 publicações sobre yoga, o que é um facto interessante. A maior parte das pessoas não sabe deste facto, porque se formos ali à FNAC ou à Bertrand ou outra livraria, encontramos livros de posturas de yoga. Isso eu chamo-lhe a literatura cor-de-rosa, que tem o seu interesse, mas é um bocado básica. Agora, a primeira obra surge a partir de 1924, uma tradução de Vivekananda, Swami Vivekananda, Raja Yoga. E a partir dali é um livro que foi publicado em 1900, em inglês, e depois é traduzido em 24 em Portugal. Portanto, a partir de 1924 surgem ali 2 ou 3 livros sobre yoga. O próprio Fernando Pessoa, de acordo com o paper de Pedro Mota, também vai buscar ali alguns estados meditativos da Índia, nomeadamente o yoga e a meditação, também está referido aqui no trabalho, até porque Pessoa traduz 5 ou 6 livros da Teosofia, de Blavatsky, e, portanto, esse conhecimento também entra em Portugal a reboque da própria Teosofia de Blavatsky. Portanto, estas publicações eu dividi aqui entre 1575, período até ao final do Estado Novo, porque é um período em que existem poucas publicações, se bem que estas publicações são mais de caráter filosófico, espiritual, teórico e menos postural. A partir de 74, 75, há uma reviravolta, o paradigma muda, no sentido em que as publicações do yoga em Portugal começam a assumir mais um caráter terapêutico, associado a uma linguagem mais biomédica, e o ênfase é colocado na saúde e do bem-estar, e é um paradigma que se mantém ainda nos tempos modernos, que é a questão de que o yoga faz bem à saúde. Pelo meio também existem aqui várias dissertações e teses. Por exemplo, no Brasil já existem uma dúzia de doutoramentos na área do yoga, em Portugal existe um, mas existem já algumas dissertações de mestrado no sentido de levar o yoga
e os músicos, o yoga e os bailarinos, o yoga na educação, o yoga na psicologia, o yoga no bem-estar dos jovens. Portanto, já existem muitos trabalhos científicos relativamente ao yoga e outras disciplinas. O yoga tem algumas ligações com diversas áreas, é multicultural no sentido em que o yoga liga-se com a atividade física, o yoga liga-se com uma parte terapêutica e o yoga liga-se também com uma parte espiritual, religiosa. Há quem diga que o yoga é uma nova religião secular que está a emergir na contemporaneidade e muitos praticantes até nem sabem, mas a verdade é que a experiência que é feita num tapete de yoga pode ser semelhante a uma experiência religiosa. Hoje em dia já há quem afirme que um ateu pode ter uma experiência religiosa. Portanto, a questão do corpo e sendo o ponto de partida e chegada do sagrado, vem no fundo replicar a experiência do próprio cosmos ordenado, usando as palavras do Eliade, o cosmos ordenado, no sentido em que o homem e o cosmos são o mesmo, né? Este microcosmos tem uma correspondência no macrocosmos e vice-versa. Portanto, o yoga, do ponto de vista das posturas, tem de facto uma ligação à atividade física e ao desporto, e aqui faço um enquadramento, vou buscar vários países onde é feito o enquadramento do yoga, nomeadamente a Espanha, a Índia, falo do Texas e também do panorama em Portugal. E havia muito mais, mas não dá para cobrir toda esta parte mais legal do yoga. Depois a parte terapêutica do yoga, vou buscar algumas referências, alguns estudos, nomeadamente que ligam o yoga a esta parte terapêutica, essencialmente a meditação e as respirações que são utilizadas no yoga, e há milhares de estudos. Por curiosidade, se forem uma base de dados, por exemplo, utilizo o Scopus, se lá colocar o termo meditação, o resultado são 9.000 artigos, ou papers, ou books, reviews, etc., sobre a parte da meditação, que inclui mindfulness, etc. E depois também explora aqui o yoga e a espiritualidade, a religião. Finalmente, o penúltimo capítulo tem a ver com um questionário que eu lancei na internet, ainda este ano, no início do ano, aos praticantes de yoga, onde tive perto de 1.100 respostas ao questionário. E, portanto, são caracterizados aqui os dados sociodemográficos dos praticantes, quanto é que ganham, quais são as habilitações, também qual é a religião dos praticantes de yoga e quais são as suas convicções políticas. Portanto, tudo isto está aqui no estudo e, portanto, por motivos de tempo não podemos entrar aqui em grandes detalhes, mas referir que de 400 respondentes que dizem que são cristãos, o objetivo de praticar yoga é a busca da espiritualidade, o que não deixa de ser interessante. Nós temos 400 e tal cristãos que procuram yoga para ir procurar algo de espiritual. Depois, concluindo... No universo de 421. Portanto, foram 1.000... Foram 1.000 os respondentes, daqueles 1.000, 400 são cristãos. 40%. Sim, 40% são cristãos. A grande maioria diz que não tem religião, mas há 40% que são cristãos. E eu cruzei esses dados em Excel e no IPSS, o software, e portanto desses 420 fui perceber qual é o objetivo deles. Eu cruzei a informação e muitos deles querem ou procuram uma forma de espiritualidade, mas assumem-se como cristãos. E finalmente, já para concluir, estou mesmo em cima do tempo, último minuto, termino com alguns subsídios, digamos assim, algumas ideias para a regulamentação da profissão do instrutor em Portugal. O ensino do yoga não está regulamentado na maior parte dos países europeus, em Portugal também não, e isso cria um buraco legal, um vazio legal, nomeadamente quanto ao ciclo de formação, ao ciclo de estudos, quem é que pode ensinar yoga, quem é que não pode. Hoje em dia há pessoas que com um fim de semana de formação põem-se a ensinar yoga, outros nem sequer têm formação, dão meia dúzia de posturas e dizem que são professores de yoga. Portanto, há aqui um vazio que também do ponto de vista do praticante, do consumidor, há que zelar por estes direitos do consumidor. Não há ninguém a quem os praticantes se possam queixar se lesionarem numa prática de yoga. E, portanto, acaba-se com refusão, referências bibliográficas e mais quase 30 páginas de anexos que suportam, têm a ver com entrevistas e estudos relativamente ao yoga.
Muito obrigado. Obrigado.